dar sequência à nossa aula de língua portuguesa. Olá, bom dia! Bom dia, sétimo ano! Como vocês estão? Aí, fazendo as atividades direitinho, não é? Atualizando os conteúdos para as nossas aulas presenciais. Está chegando o dia, está bem próximo. E quando nós nos encontrarmos, aí vamos, não é? Será muito bom esse momento. Então, quando isso acontecer, estamos com o nosso conteúdo em dia, não é? Toda a informação que foi passada, estamos somente para fazer alguns ajustezinhos necessários e está tudo certo. Que bom, não é? Que bom que essa tecnologia, de certa forma, nos ajuda muito nesse momento, não é? Então, amores, vamos hoje começar a nossa aula de língua portuguesa e estamos no módulo 2. Vamos começar o módulo 2. Abram aí seus livros no módulo 2 de língua portuguesa, página... Aí, no caso, nós temos aqui a página 3, internet. A rede em nossas mãos, né? É uma pergunta. Será que é a rede em nossas mãos? Aí você vê aí, ó, a imagem bem interessante. As redes, no caso, as teias, né? Como se fossem as teias de aranha. A imagem da abertura de texto. E chegamos aqui na página 4, ok? Na página 4, nós temos o momento de leitura, não é? A ilusão das redes sociais. Então, a ilusão das redes sociais é um texto que você vai dar sequência a ele aí com você, tá? Então, esse texto será uma atividade que você vai fazer aí com você para a próxima aula. No caso, o texto, a página 4 e 5, é a leitura do texto, a ilusão das redes sociais. Você vai fazer essa leitura e vai seguir com as atividades até a página 8, ok? Pronto. E na próxima aula faremos a correção desse texto, dessa leitura, vamos ver direitinho, ok? Bom, então aí fica com vocês. E vamos dar sequência na página 9. Estamos no módulo 2, livro de língua portuguesa. Vamos começar em Explorando a Linguagem, página 9. Vamos lá? Então, acompanhe comigo. A autora apresenta o texto de maneira impessoal ou pessoal. Então, no caso, o que essa forma confere o texto? Então, em relação ao texto, né? No caso, ela apresenta de forma pessoal, tá? O texto é apresentado de forma pessoal. Então, ele quer que nós essa forma confere ao texto, né? O que essa forma confere ao texto? Então, por quê? De que forma? Então, justamente, confere um maior comprometimento, tá? Um maior compromisso, uma maior responsabilidade em relação ao que está sendo apresentado, certo? Então, está apresentando o texto, tem que ter compromisso de responsabilidade, de fato, tá? De coisas reais, verdadeiras, ok? Então, no caso, ela apresenta o texto de forma pessoal, onde ela tem um comprometimento de relação ao que está expressando. Então, o texto está revelando, ela está se comprometendo com a realidade daquilo ali, entendeu? É uma informação que está se passando com compromisso, com responsabilidade. 2. No texto são empregadas algumas palavras relacionadas ao universo das redes sociais. Quais são elas? Então, no caso, os contatos, não é? Os comentários, tá? Os contatos, os comentários e a autoexposição, né? Quer dizer, a exposição dela mesma. Ok? Então, aqui na terceira questão, em artigo de opinião, é comum o uso de elementos que retomam e estabelecem conexão entre as ideias apresentadas. Então, um texto de opinião já está dizendo, é uma opinião de alguém, entendeu? É uma opinião que você dá em relação às suas convicções, tá?
No texto foram empregados alguns pronomes demonstrativos que desempenham essa função. Aí, no caso, relacione o pronome em destaque nos trechos a seguir a ideia que ele retoma, ok? Então, a gente vai relacionar os pronomes com a ideia do texto. Vamos lá. Então, temos 1 e 2. Na alternativa 1, as pessoas já estão acostumadas a comentários rápidos e superficiais sobre tudo e todos. É fácil ver nesses, então você tem aí um pronome demonstrativo, não é? Um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, nesses, naquele, mostrando, demonstrando. Então, nesses comentários, a preocupação de cada qual em simplesmente dar sua opinião, mais do que ouvir a alheia. Então, a questão aí é a opinião do indivíduo, e não ouvir a outra, mas de quem está falando, de quem está dando o seu depoimento, né? Sua opinião. 2. É preciso estar em cena e sempre. Há nisso um evidente desenvolvimento do narcisismo, tá? Narcisismo é porque há um certo conto, não é? Em que Narciso era uma pessoa de uma beleza, portador de uma beleza assim fundamental. Então ele era muito vaidoso, tudo era ele, e ele chamava-se Narciso. A sua beleza era tanta que ele não podia se ver, né? Ele não podia não podia ver espelho, porque é uma mitologia grega, né? E aconteceu que certo dia ele foi para um riacho, para um rio, beber água, estava com sede, e quando ele viu o seu rosto ali, de tão belo, né? Ele era tão belo, tinha tanta certeza disso, que ele acabou indo buscar, se aproximando, querendo pegar aquela beleza, não conseguiu, e ali ele ficou. E surgiu uma flor, né? Uma situação que surgiu em relação ao narciso. Então, o narcisismo é algo de endeusamento a si próprio, entendeu? Vem de narciso, de aquela vaidade de uma coisa assim, bem soberba. Narcisismo. Ok. Então, vamos ver o outro. Bom, então você tem aí a 1 e a 2. Vamos ver quem se relaciona com a 1 e quem se relaciona com a 2. Vamos lá. Então, já respondendo. Retoma a ideia de comentários rápidos e superficiais sobre tudo e todos. No caso aí, você põe 1, né? Está relacionado ao número 1. E o 2. Retoma a ideia de que é preciso estar em cena e sempre. No caso, número 2. Então, fica 1, 2, na ordem crescente. 4. No trecho, os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez, os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados, no caso, juntos, unidos, a interesses momentâneos. Por que foi utilizado, no caso, por que foi utilizado o ponto e vírgula? Então, justamente, o ponto e vírgula é para unir, no caso aqui, né? Para unir a mesma frase, no caso, duas orações que tratam do mesmo assunto, ponto e vírgula, para unir a mesma frase, ok? Para unir em uma mesma frase duas orações que tratam do mesmo assunto, ok? Quinto, releia o trecho a seguir. As pessoas já estão acostumadas a comentários rápidos e superficiais sobre tudo e todos. Então, você tem aí em negrito tudo e todos. Os termos em destaque foram usados com qual finalidade? Tudo e todos para indicar totalidade, não é isso? Se é tudo e todos, então totalizou, para indicar totalidade. Ok? Virem a página. Pronto. Chegando aqui na página 10, nós temos fato e opinião. Fato e opinião. Então, vamos lá. Diariamente, temos acesso a notícias divulgadas em diversos veículos de comunicação. Entre eles,
a televisão, o rádio, a internet, os jornais impressos e as revistas. Os assuntos abordados são os mais diversificados possíveis, como esporte, saúde, cultura, lazer e educação. Dessa forma, entramos em contato com fatos ocorridos em todos os lugares do mundo e também, muitas vezes, temos a oportunidade de conhecer diferentes opiniões, né, sobre os mais variados assuntos. Então, se temos muitos assuntos, nós ouvimos opiniões, não é, das pessoas, às vezes pessoas que são líderes, não é, que têm que dar essa opinião, têm que se posicionar, e às vezes simplesmente quem está ouvindo, né? No caso nós também temos a nossa opinião em relação a situações políticas, sociais, religiosas, como for, né? Mas qual é a diferença entre um fato e uma opinião? Leia o texto a seguir para perceber essa diferença. Então vamos lá. Vamos ler o texto para nós termos. Você acredita que o jovem tem condição de mudar o país? Sim e não. Então você tem duas situações aí. A pergunta é única. A pergunta é: você acredita que o jovem tem condições de mudar o país? Então você tem aqui um sim, não é? Com uma situação de opinião, e tem não, também com a situação de opinião. Então vamos lá, vamos analisar. Vendo o sim, vamos ver o sim. Certamente, o jovem busca encontrar seu lugar no mundo, mudando constantemente comportamentos e padrões. Isso demonstra uma nova consciência sobre o mundo e o espaço. Com as inovações tecnológicas, nós temos o poder para mudar de atitudes sem sair de casa, podendo unir nossa opinião à de milhões e expressarmos-nos por meio dos mais variados meios de comunicação. Tá? Então, aqui é o sim. O jovem tem, sim, condição de mudar o país. Agora vamos ver a opinião negativa. Não. Vamos lá. Eu acredito que não. Infelizmente, a maioria dos jovens brasileiros tem se preocupado com questões que dizem respeito apenas às atitudes e comportamentos mais pessoais de si próprio, né? Não pensam, por exemplo, que para mudar o rumo do país, precisam necessariamente ter um olhar mais atento para a situação política e econômica, além de um afiado senso crítico. Né? Então, ele está dizendo aí que o jovem ele não tem aquele olhar direcionado para a situação política, econômica do país, ele não tem um senso crítico, né? Uma situação em que ele possa criticar da sua opinião positiva ou negativa e se posicionar, tá? Então, o não diz que não. Você tem aí duas opiniões. Sim, o jovem tem condição de mudar o país e não, o jovem não tem. Vamos lá. Então, vamos avaliar agora os fatos, né? Vamos para as atividades. Primeiro, que fato deu origem aos textos? O fato de que o jovem não tem ou não tem, né? Pode ter ou pode não ter condição de mudar o país, tá? Então, o fato de que o jovem pode ter ou não ter condição de mudar o país. 2. Sublinhe os trechos que indicam as opiniões dos enunciadores do texto. Então, no sim, para nós sublinharmos a opinião do sim, você comece a sublinhar a partir de, deixa-me ver, da sexta linha, onde tem: com as inovações tecnológicas, nós temos o poder, então a partir daí você pode sublinhar, tá? Então você sublinha daí até o final do texto. São as palavras que se referem às opiniões. Estão aí. E no texto não, no texto negativo, é justamente o começo, não é? No caso, as 5 primeiras linhas, quando ele fala assim: eu acredito que não. Infelizmente, a maioria dos jovens brasileiros tem se preocupado e vai, não é? Atitudes, comportamentos, não apenas, mas eles têm muito essa coisa pessoal, não é? Então, até mais pessoais. Pronto, a opinião está aí, ok? Avançando. Terceiro, escreva os elementos desses trechos
que comprovem a sua resposta. Então, ao dar as suas opiniões, não é? Ao dar as suas opiniões, as pessoas explicaram e argumentaram sobre o fato. Não foi? Observe que elas explicaram e argumentaram sobre o fato, tanto no primeiro quanto no segundo. As pessoas dão suas opiniões e elas explicaram e argumentaram sobre o fato. Ok? É uma das primeiras respostas. E pronto, já satisfaz. Ok? Ao dar suas opiniões, as pessoas explicam e argumentam sobre o fato. Vamos lá. Ainda que no terceiro, comprove sua resposta. Né? Então, é no terceiro. Então, você completa a sua resposta, observem. Além de usarem... Como foi que elas deram as suas opiniões? Além de elas usarem a primeira pessoa, né? Que é eu, a opinião dela, a minha opinião. É um texto de opinião, então é minha, tá? Então, além de elas usarem a primeira pessoa, né? Que indica justamente quem está falando, ela também destaca, não é, o próprio comentário, ok? Além de usarem a primeira pessoa. Além de usar a primeira pessoa, isso é o que indica que realmente a opinião é um texto de opinião, porque ela está dando a opinião dela, tá? Em primeira pessoa. 4. As opiniões apresentadas se aproximam ou se distanciam completamente uma das outras? Elas se aproximam, não é? Então, justifique por que elas se aproximam. Porque justamente uma é favorável e a outra é contrária, não é? Se aproximam por isso. Uma é favorável e a outra é contrária ao fato exposto. Qual é o fato exposto? A condição de o jovem mudar ou não mudar o país. Então, se uma é favorável e a outra é contrária ao fato exposto, ok? Então, realmente apresentam-se o distanciamento, né? São opiniões contrárias. Ok? Vamos lá, avançando. Quinta questão. O que diferencia os depoimentos do fato ao qual eles se referem? Então, o que diferencia? Os depoimentos, não é? No caso, os depoimentos apresentam comentários sobre o que foi dito. Os depoimentos apresentam comentários sobre o que foi dito para expor a opinião de alguém. Não é isso? Tem um comentário, tá lá. E agora você comenta. A favor ou contra? Acha que sim ou acha que não? Não é? Então, ok? Os depoimentos apresentam comentários sobre o que foi dito, para expor a opinião de alguém. Isso aí é um texto de opinião que estamos analisando. Tá? O texto de opinião é exatamente aquela situação onde você vê, não é? E você se posiciona, você vai opinar, você vai argumentar, tá? Você vai dizer o seu ponto de vista, o que é que você acha, por que acha, se sim, se não, né? Se é positivo, negativo, concorda ou discorda, tá? Você vai dar sua opinião, vai opinar. Ok. Então, vamos aqui passar para a página 11, né? Para a página seguinte, página 11. Leia as duas frases a seguir, identifique e explique qual se refere a um fato e qual revela uma opinião. Tá? O que é um fato, o que é uma opinião. Então, aí você tem, na situação A, esta revista é a mais vendida do país. E na situação B, esta revista é a mais interessante. Então, quem é opinião e quem é fato? Né? Então, na frase A, é apresentada um fato. Por que é apresentado o fato? Porque, olha, esta revista é a mais vendida do país. Então, ela está afirmando. Isso é fato. O que é fato? Fato é uma verdade, não é? Quando a gente fala, de fato, realmente, de verdade, ok? Então, na situação A, é apresentado um fato.
Porque observe que ele está afirmando que é a revista mais vendida, né? Pronto, afirmou, é um fato. E no caso, na situação B, expressa uma opinião pessoal, não é? Sobre a qualidade da revista. Observe que ela fala assim, esta revista é mais interessante, é uma opinião dela, da pessoa, tá? Então, é uma opinião pessoal, tá? Então, no caso, a B expressa uma opinião pessoal em relação à qualidade da revista, certo? Ela está se referindo à qualidade, à opinião dela, ok? Vamos avançar. Sétima questão. Indique F para fato e O para opinião nas frases a seguir. Vamos lá. Então, segundo pesquisas, o Natal é a época em que mais se consome frutas secas. Fato, né? É um F, fato. A outra, não tenho dúvida de que Marcos toca melhor do que João. É opinião, né? É opinião, é um... Aí a outra, Paula e Camila são irmãs. Fato. Nada melhor do que uma piscina num dia tão quente como hoje. Opinião. Minha mãe faz o melhor brigadeiro do mundo. É opinião. Nada contra, né? Mas é opinião. E dia 12 de outubro é o dia da criança. Isso é fato. Né? Isso não se discute. Ninguém vai dizer sim, não. E pronto. Ok? Vamos avançar. Tem aqui para fazer em casa, mas a gente conclui essa página. Em cada uma das frases a seguir, há um fato e uma opinião. Identifique cada um desses elementos. Letra A. Meu pai tem cabelos pretos e olhos castanhos. Ele é muito bonito. Então, isso aí é o quê? Uma opinião, não é? Ele é muito bonito, no caso é a opinião. Então, meu pai tem cabelos pretos e olhos castanhos, é fato, né? Porque não é a opinião que ele tem, a questão os cabelos pretos, os olhos castanhos, ele não está criando, ele não está dizendo que é e não é, não, é um fato. Mas, quando ele fala assim, ele é muito bonito, aí já é uma opinião. Então, no caso, ele trata em duas situações, tá? Fato para os cabelos e os olhos, porque a cor é essa mesmo, e opinião para a questão dele ser bonito ou não. Letra B. Está um calor insuportável. É verão que chegou. É o verão que chegou, tá? Então, é o verão que chegou, é fato. Quando chega o verão, chega. Agora, se está calor insuportável ou suportável, isso aí é uma opinião, certo? Então, é fato que o verão chegou. E se o calor insuportável é uma opinião. C. Bruna, que é muito inteligente, estuda 8 horas por dia. Ok? Então, para a primeira situação é um fato, e para a segunda situação, no caso, desculpem, Bruna, que é muito inteligente. Se Bruna é muito inteligente ou não, é uma opinião. É para ela, pode não ser para outras pessoas. Tá? Agora, que Bruna estuda 8 horas por dia, isso é verdade, ela estuda, porque está se vendo. Então, Bruna estuda 8 horas por dia, é um fato, e que ela é muito inteligente é uma opinião. Ok? Papiros egípcios antigos, agora na internet. É o texto A e o texto B. Ok, amores, nós vamos parar por aqui, certo? E na próxima aula nós continuaremos a partir dessa questão, tá? Estamos neste módulo agora, nesta unidade, nesta situação, trabalhando texto de opinião, tá? Fazendo a diferença de o que é fato e o que é opinião. O que é um texto de opinião? Um artigo de opinião, ok? Ou um fato. Bem, fiquem em paz e nos veremos na próxima aula.